Olá pessoal, olá a todos. Aqui é o professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, do canal O Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana. No meu canal, eu faço vídeos a respeito de temas de engenharia, de matemática, de física, de química, de matemática de jogos. Se você se interessa e gosta de algum desses temas, quer solicitar algum vídeo, alguma discussão sobre algum tema em questão, sobre essas áreas, por favor, entre em contato que eu farei um vídeo referente às suas solicitações. Se você entrou no meu canal, se inscreva nele e dê joinha nos meus vídeos. Nós temos aqui uma integral definida de cálculo 1, né, para resolver um exercício de cálculo 1, uma integral definida, que nós vamos resolver agora. Calcule a integral definida de 1 até 2, limite de integração de 1 até 2, de 1 sobre x elevado a 8 dx. Nós vamos usar a tabela de integração básica para encontrar uma integral imediata para essa fração, porque é uma integral fracionária de 1 sobre x elevado a 8. Então, primeiramente resolvendo, nós vamos resolver essa integral de forma indefinida, sem considerar os limites de integração. Vamos achar o resultado e depois jogar na integral definida que ela representa. O resultado achado como integral indefinida será usado para calcular a integral definida que foi pedida no problema. Então, começando a resolução. Integral indefinida de 1 sobre x elevado a 8 dx. Nós vamos mexer na estrutura desta fração de 1 sobre x elevado a 8. Então, essa integral vai ficar como integral de x elevado a menos 8 dx. O que eu fiz aqui? 1 sobre x elevado a 8 é uma fração. É uma potência que está na parte de baixo da fração, x elevado a 8. E toda potência que está embaixo de uma fração pode subir, mudando o sinal do expoente. Se o expoente é positivo, que é o caso, é 8, sobe menos 8. Se fosse negativo, subiria positivo. Ao contrário. Então, 1 sobre x elevado a 8, como 8 é positivo, vai ficar integral de x elevado a menos 8. Subiu, mudando o sinal. Integral de x elevado a menos 8 dx. Bom, o que interessa para a gente é somente aqui a parte da direita do sinal de igual. Então, eu vou só comentar essa parte, à direita do sinal de igual aqui da integração, aqui dessa expressão, né? Então, integral de x elevado a menos 8 dx. X a menos 8 é uma estrutura polinomial. Veja, não é um polinômio. Polinômio é quando a variável está elevado a uma potência inteira positiva. Aí é um polinômio. Inteira positiva. Uma elevação, a variável elevada a uma elevação inteira positiva. No nosso caso aqui, a variável está com uma elevação inteira, porém negativa. Então, é uma estrutura polinomial. Vai ser integrada como se fosse da mesma forma que é integrado um polinômio, mas não é um polinômio. Polinômio é só se a elevação fosse inteira positiva. No caso aqui, a elevação de x é inteira sim, porém é negativa. Então, uma estrutura polinomial, então, está aqui. É uma função de estrutura polinomial. Esta regra é válida tanto para polinômios como para estrutura polinomial. Se fosse um polinômio, ou seja, elevado a inteiro positivo, seria usada essa mesma regra. Se fosse não, é
uma elevação inteira negativa, também é usada essa integração. E se fosse uma elevação de um número quebrado, um número com vírgula, também seria usado essa mesma regra de integração. Por quê? Porque é válido para uma estrutura polinomial. Então, o que diz essa regra? Que a integral de u elevado a n du, esse u podemos entender como qualquer letra. No nosso caso é x. X elevado a menos 8. Integral de x elevado a n dx é igual a x n mais 1, formando fração de n mais 1 mais c. Então, usando essa fórmula de integral imediata, isso é a fórmula da integral imediata para uma estrutura polinomial, nós vamos fazer aqui. A integral de x elevado a menos 8 vai ser x, o n aqui é menos 8, n mais 1, menos 8 mais 1, fração menos 8 mais 1, mais c. Como que vai ficar agora isso aqui? X menos 8 mais 1 elevado a menos 8 mais 1 vai ficar x elevado a menos 7, porque menos 8 mais 1 é menos 7. Sobre menos 8 mais 1 é menos 7, mais c. X elevado a menos 7 sobre menos 7 mais c. X elevado a menos 7 sobre menos 7 mais c. Vou pegar esse menos e jogar para frente aqui da fração. Menos x elevado a menos 7 sobre 7 mais c. O x elevado a menos 7, que está em cima da fração, eu desço ele. E aí, se o expoente é menos, vira mais. Se é mais, vira menos. Da mesma forma que na hora de subir na fração aqui, quando eu subi aqui no início do problema, 1 sobre x a 8, x a 8, subindo na fração, sinal da potência mais vira menos e menos vira mais para subir, para descer também. Aqui eu tenho menos x elevado a menos 7 sobre 7 mais c. O x a menos 7 está em cima da fração. Para descer, é só mudar o sinal da potência. Se a potência é negativa, desce positivo. Se a potência é positiva, desce negativa. Então, menos x elevado a menos 7 sobre 7 mais c vai ficar menos 1, por que 1? Porque aqui na frente do x tem 1. Tem que ficar o 1 aqui em cima da fração. 1, 7, x a menos 7 desce x a 7. O negativo virou positivo, mais c. Então eu tenho aqui a solução da integral indefinida. Integral de 1 sobre x elevado a 8 dx é igual a menos 1 sobre 7, x elevado a 7 mais c. Eu vou passar ela para o lado de cá, mesma só escrevi a mesma equação, a mesma expressão que eu passei para o lado de cá. E agora eu vou fazer a integral que era indefinida virar definida. Eu vou usar o que o problema pede, integral de 1 a 2, tá? Integral de 1 a 2, de 1 sobre x elevado a 8 dx. Então, eu estou usando aqui a integral definida de 1 a 2, de 1 sobre x elevado a 8 dx. Vou abrir um colchete definido de 1 a 2, que é a integral definida de 1 a 2, e vou colocar dentro dele o resultado encontrado na integral indefinida. Está aqui, que é menos 1 sobre 7, x elevado a 7, mas não coloco o c. O c eu não coloco, porque o c faz parte somente da integral indefinida. Quando a integral fica definida, não se usa o c. Se usa o que foi encontrado, mas não usa o c, porque o c é parte somente da integral, representa somente a integral indefinida.
Então, o que eu vou usar aqui, dentro do colchete, para partir para a integração definida, é o menos 1 sobre 7, x elevado a 7, dentro do colchete, definido de 1 até 2. Então, colchete, menos 1 sobre 7, x a 7, fecha colchete, definido de 1 até 2. Agora, como que eu faço para resolver isso? Integral de 1 a 2 de 1 sobre x elevado a 8 dx vai ser igual. Eu vou pegar esse limite de integração do alto aqui maior, vou abrir um parênteses, eu abro dois parênteses, um para o limite de integração maior de cima e outro para o limite de integração menor de baixo. Abro dois parênteses e coloco sempre um menos entre eles. Sempre um menos. Dois parênteses, abro o primeiro parênteses para receber o 2 e o segundo parênteses para receber o 1 e um menos entre eles. Então, como que eu vou fazer? Eu vou repetir, está no interior do colchete, só que no lugar do x, no primeiro parênteses, eu vou colocar o 2 no lugar do x. E no segundo parênteses, eu vou colocar o 1 no lugar do x. E entre os dois parênteses, eu vou colocar o menos. Então, primeiro parênteses, menos 1 sobre 7, o x vai ser 2, vai virar 2, 2 elevado a 7. Fecha o primeiro parênteses, menos, porque entre os dois parênteses tem que ter o menos, abre o segundo parênteses, menos 1 sobre 7, 1 sobre 7, menos 1 sobre 7, e no lugar do x eu coloco 1, 1 elevado a 7, fecha o segundo parênteses. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou resolver esses parênteses que estão aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses. Menos 1 sobre 7, 2 elevado a 7, menos e menos dá mais, 1 sobre 7 vezes 1 elevado a 7. Agora eu vou resolver essas potências que estão aqui, do 2 a 7 e do 1 a 7. Menos 1 sobre 7 vezes 2 a 7, menos 1 sobre 7 vezes 128, porque 2 a 7 é 128, mais 1 sobre 7, 1 elevado a 7 é 1, uma evidência que está presente no problema aqui. Ou seja, essa primeira fração, menos 1 sobre 7 sobre 128, mais 1 sobre 7 vezes 1, ambas estão multiplicando pela fração 1 sobre 7. 1 sobre 7. Eu vou pegar e vou colocar 1 sobre 7 na parte de fora, em evidência. Coloquei em evidência, eu vou abrir parênteses, 1 sobre 7. Então, 1 sobre 7 saiu da primeira fração e sai da segunda fração. Como que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 7 menos 1 sobre 128. Mais 1 sobre 1. De novo, o 1 sobre 7, que está na primeira fração e que está na segunda fração, vou colocar em evidência. Ele vai sair. Ele vai deixar tanto a primeira fração como ele vai deixar a segunda fração. Abre parênteses, menos 1 sobre 7 saiu, ficou 1 sobre 128. Menos 1 sobre 128. Mais 1 sobre 7 saiu, ficou 1 sobre 1. 1 sobre 1. Então, 1 sobre 7, abre parênteses, menos 1 sobre 128, mais 1 sobre 1, fecha parênteses. Agora, eu vou tirar o mínimo. O mínimo dessas duas frações que estão aqui dentro do parênteses. O mínimo é 128. Então, vai ficar 1 sobre 7, abre parênteses, menos 128, dividido por 128, vai dar 1, vezes 1, 1. Mais, o mínimo é 128. 128 dividido por 1, 128. Vezes 1, 128. Fecha parênteses. Agora eu vou resolver essas duas frações que estão aqui dentro do parênteses. 1 sobre 7, abre parênteses, menos 1
como tem a mesma base, a mesma parte de baixo da fração, eu posso resolver só a parte de cima e repetir a parte de baixo. É isso que eu vou fazer. Menos 1 mais 128, 128 menos 1 dá 127. Então, 1 sobre 7, abre parênteses, 127 sobre 128. Agora, eu vou multiplicar a fração 1 sobre 7 pela fração 127 sobre 128. Eu multiplico a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. É assim que eu multiplico fração. Parte de cima com a parte de cima, 1 vezes 127, 127. 7 vezes 128 vai dar 896. E o problema acabou. Então, a integral definida de 1 até 2 de 1 sobre x elevado a 8 dx é igual a 127 sobre 896. E terminamos o problema. Muito obrigado.